Mateus 26, verso 14 em diante, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, fez uma proposta: o que vocês querem me dar para eu entregar Jesus para vocês? E eles ofereceram e pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava Judas uma boa ocasião para entregar o Senhor Jesus. Digam amém. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós lemos a Tua santa e poderosa palavra. Nos dá graça, favor, para falar desse tema escolhido e que os nossos corações sejam preparados por Ti, que a nossa mente seja desatada, que os nossos pré-conceitos sejam quebrados, que as resistências humanas contra as coisas de Deus sejam rompidas, que correntes que amarram o nosso coração sejam quebradas. Eu sei, meu Deus, que existe uma batalha espiritual tentando afastar o ser humano da Tua presença, mas que a Tua palavra nessa noite seja martelo que esmiuça a penha, seja a espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Opera milagres nessa noite, opera sinais nessa noite. Enquanto eu estiver pregando a Tua palavra, passa no meio do Teu povo e vai abençoando, vai curando, vai libertando, vai salvando, Senhor. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém, e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: o homem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Irmãos, aprenda uma coisa: a vida é feita de oportunidades, o tempo todo. Algumas são pequenas, quase não dá para perceber que elas chegaram. Outras são tão grandes que podem até mudar completamente o rumo da nossa vida. Mas infelizmente, muitos perdem momentos preciosos que nunca mais voltam. Perdem oportunidades. No campo sentimental, há quem perca a oportunidade de valorizar a pessoa que ama. E depois vai chorar sobre o amor que se foi. Quantas pessoas hoje olham para um homem, para uma mulher, e você teve a chance, a oportunidade de ser namorado dele, namorado dela, e você não valorizou aquela oportunidade, e o cara foi vivendo a vida dele, ela foi vivendo a vida dela, e hoje você avalia que a burrada que você fez de não ter casado com esse cara, e não ter casado com essa mulher. Na área conjugal é a mesma coisa. Quantos não perdem a chance de cultivar um casamento feliz, com gestos de carinho, conversas, passeios, saídas, beijinhos, abraços, aconchegos, e as pessoas vivem a vida conjugal com a maior displicência. De repente chega a notícia que aquele casamento quebrou, que aquela família se desfez, que o amor da sua vida se foi,
porque você não cuidou, não regou o relacionamento, não banhou com carinho, com afeto, com compreensão, e você foi perdendo algo maravilhoso que a vida te apresentou. Isso também acontece das amizades. Pessoas que eram amigos de verdade, e você era amiga e amigo de verdade, amizade sincera, amizade com cumplicidade, com renúncia, com amor, com interesse de ajudar, de estar junto. Mas no decorrer da vida, do relacionamento de amizades, foram aparecendo as ilusões, as traições de amizades, o desprezo por elas, e você perdeu um grande amigo, perdeu uma grande amiga, porque no momento mais difícil, você não foi presente, você não ligou, você não se importou, e essa pessoa perdeu uma grande oportunidade. Existem também no campo das finanças, de negócios. Muitos desperdiçaram grandes chances de crescer financeiramente. E não conseguiram e não aproveitaram a oportunidade por causa da pressa, da teimosia, da falta de conhecimento, não se prepararam, a oportunidade chegou e você estava vivendo uma vida displicente, chegou um grande negócio para você comprar e mais tarde vender com lucro absurdo e você não tinha dinheiro porque gastou por aí, não economizou, ficou comprando coisas que não precisava, não teve o cuidado de investir financeiramente para você, quando chegar a oportunidade, dar um upgrade para suas finanças, e você perdeu. E hoje algumas pessoas reclamam porque as portas estão fechadas, mas eu quero te dizer que muitas delas foi você que fechou. Você se empregou, começou a ganhar bem, era dedicado, envolvido no seu trabalho, mas depois começou a ficar displicente, não cumprir a sua meta, não fazer o que devia, não ser alguém atuante, e de repente foi demitido. São oportunidades que passam pela nossa vida e a gente perde. Essas perdas nos ensinam que a vida, ela pode nos oferecer uma segunda chance, digam todos amém. Mas se isso é verdade, nas coisas terrenas e humanas, imagine nas coisas espirituais. O texto que lemos é a história de um homem chamado Judas Iscariote. Ele teve a maior oportunidade da vida dele, ele passou 3 anos ao lado de Jesus. Andava com ele, vivia com ele, viu Jesus fazer milagres, viu Jesus ensinar com autoridade, esteve presente nos momentos mais íntimos daquele grupo, teve a chance de receber palavras diretas para ele de Jesus, teve a chance de conviver com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador. E Judas simplesmente joga fora essa oportunidade, trocando tudo isso por 30 moedas de prata. Ele se tornou o homem que perdeu a maior oportunidade da vida. Hoje eu quero aprender com a vida dele. Eu quero mostrar que também existe hoje pessoas como Judas, que estão tendo a maior chance da sua vida e algumas estão desperdiçando. Por exemplo, pessoas que frequentam essa igreja. Você gosta daqui, gosta do ambiente, gosta da música, gosta de me ouvir, gosta das mensagens, gosta da palavra, gosta de tudo, mas que ainda não se rendeu a Jesus. Você não se entregou a Cristo. Poucas pessoas têm a oportunidade de estar num ambiente tão aconchegante quanto você está hoje. E você já está aqui um tempo frequentando esse lugar. Mas você sabe
E você sabe que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Vamos olhar para Judas. Vamos ver se a gente se enxerga em algumas marcas e características de Judas. Número 1, olha o privilégio que ele teve. Diga comigo, Judas teve o privilégio de andar com Jesus, mas não se entregou a ele. Diz o verso 1 e 4, que Jesus chamou os 12 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E o verso 4 diz que Simão, cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Judas foi chamado, imagine isso, olha essa oportunidade. Tanta gente na Galileia, tanta gente na Judéia, tanta gente em Israel, e Judas é chamado para fazer parte do time de Jesus. Mas ele não se entrega. Como eu disse, ele viu milagres, ouviu palavras de vida eterna, presenciou de perto o amor de Jesus, o poder de Jesus. Mas só que estar perto de Jesus não basta. É preciso se entregar a Ele, digam todos amém. Assim mesmo é hoje. Muitos estão perto de Jesus aqui na igreja. Você frequenta esse lugar. Você gosta daqui, como eu disse. Mas quando chega o batismo, você não quer saber de se decidir por ele. Quando o apelo é feito para aceitar Jesus, você até se emociona. Poxa, que momento maravilhoso. Mas você não vem. Judas estava perto de Jesus e não se rendeu a ele, não foi salvo, não se entregou a ele, como alguns que estão perto da igreja, estão na igreja, ouvem a palavra de Jesus na igreja, mas não se rendem, não se posicionam, na verdade não querem, voltam-se contra Jesus, dizem com as suas atitudes que admiram o que ele fez, mas não se rendem para aquilo que ele fez. Mostram com as suas atitudes que você tem uma admiração enorme, que você gosta do ambiente que fala dele, mas não basta. Você não se entrega, você não aceita ele como teu Salvador. A prova disso é que lá fora poucos sabem que você frequenta esse lugar. A prova disso é que lá no seu trabalho você não é identificado ainda como um cristão de verdade. A prova disso é que as suas redes sociais não têm nenhum cheiro de Cristo lá. Isso não quer dizer que você não gosta de Jesus, que você não o admira, não gosta de vir para a igreja. Pelo contrário, você está aqui hoje, mas não basta. Você precisa tomar uma decisão. A segunda razão porque Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele, repitam por gentileza, Judas trocou o eterno pelo temporário. Ele simplesmente joga fora a sua salvação por causa de grana. 30 moedas de prata. O cara passa 3 anos vendo o que pouca gente viu, ouvindo o que pouca gente ouviu, sentindo o que pouca gente sentiu. E ele pega algo temporário, 30 moedas de prata, que seja hoje 30 mil reais. E ele troca a eternidade por grana. Trocou a eternidade por algo passageiro. Isso não é diferente hoje. Muita gente troca a eternidade e a fé por dinheiro. Você sabia que tem gente que não entra numa igreja porque ele se sente mal só de pensar na possibilidade de contribuir para a obra de Deus? Quando ele olha, quando ele imagina uma igreja, ele não se deixa permitir nem
por um momento de ir no lugar e frequentar, porque ele é tão avarento que ele se sente mal só de saber que ele pode um dia contribuir para uma igreja. Alguns trocam Jesus por prazer, prazer ilícito. O prazer ilícito é maravilhoso. Deus nos criou para ter prazer. Os prazeres que a Bíblia nos orienta que serão saudáveis são maravilhosos. A gente pode curtir uma praia, praticar um esporte, comer uma boa comida, ter uma esposa, ter um marido, ter intimidade sexual, ter prazer numa viagem. Deus nunca nos proíbe nada saudável. Mas tem gente destruindo a sua fé, sua vida, sua casa, sua família, por prazeres ilícitos, prazeres destrutivos, coisa que a gente faz e gosta, mas o resultado é terrível. Ou você acha que cheirar cocaína não é bom? É claro que é gostoso. Já conversei com gente que cheira, diz que quando eu cheiro é um negócio maravilhoso. Só que é um prazer ilícito. A droga apresenta uma conta muito cara para a pessoa pagar. Não é somente isso. São prazeres que a Bíblia nos pede para não desfrutar, porque Deus ama tanto a gente e sabe que a gente vai se arrebentar. Quantas meninas, por prazer, se entregaram para o namoradinho e pegaram uma doença, ou uma engravidez indesejável, por prazer. Estragam a vida, às vezes até risco de morte, por prazer. E a gente começa a trocar o que é eterno pelo aquilo que é passageiro. Eu volto a dizer, Deus não te proíbe, não me proíbe de prazer. Foi Ele que criou o prazer. Mas a Bíblia nos dá instruções de limites, que são limites de proteção, para nos guardar. É como um carro, tem a placa, tem a sinalização que diz, a partir dali é perigoso você aumentar a sua quilometragem. Aquilo não é opressão, é proteção. Então os limites bíblicos são para proteger os seus filhos, digam todos amém. E tem alguns irmãos que fazem isso em nome de Jesus. Não, eu vou correr 120 para a glória de Deus. Até os 80, Deus te guarda. Depois Jesus te chama. Terceiro lugar, Judas foi o homem que perdeu a maior oportunidade da vida dele, porque Judas confundiu, diga comigo, arrependimento com remorso. Diz o verso 3 do 27, capítulo 27, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, caramba, o que é que eu fui fazer? Tocado de remorso, foi lá com os fariseus e devolveu as 30 moedas de prata, dizendo, pequei, eu traí sangue inocente, eu fiz bobagem. Tem muita gente assim, reconhece, fiz bobagem, errei, vacilei, pequei, pisei na bola, mas não é arrependimento, é remorso. O que é arrependimento? É a dor que a gente sente de ter pisado na bola diante de Deus, mas isso acompanha uma mudança de atitude. Pequei e vou corrigir minha vida, digam amém, irmão. Remorso é o seguinte, pequei, pisei na bola, fiz o que não devia, mas continua fazendo. E Judas reconheceu o seu erro, mas não buscou o perdão em Jesus. O remorso nos leva e levou Judas ao desespero.
O arrependimento nos leva e levaria Judas ao perdão de Deus. Então tem muita gente que perde a oportunidade da vida porque sente no culto como esse apenas um remorso. Caramba, é verdade, o pastor está certo, essa palavra é para mim. Não, Deus está falando comigo. Não, parece que até contaram a minha vida para esse pastor. É um negócio espetacular. Eu estou até triste, eu estou desesperado, porque quem contou minha vida para ele? E não sei o quê. Mas fica nisso. O cara não busca perdão. Ele não quer Jesus. Ele quer continuar se arrebentando. Todo dia, eu e você, todo dia isso. A gente sempre está em uma encruzilhada. Entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Quando a gente decide voluntariamente em fazer o que é errado, nem Deus pode nos ajudar. Porque Ele te deu e me deu livre-arbítrio. Você pode ir embora hoje dessa igreja, nunca mais voltar e nem pensar no que está ouvindo. Ele nunca vai te impor nada, Ele sempre vai te propor. Atraiu você para cá, planejou algo que você nem percebeu, era Ele planejando e você está aqui hoje. Está muito afim de se meter na tua vida, está muito afim de perdoar os teus pecados, como perdoa os meus. Mas a gente tem que querer. Judas disse: eu quero devolver essas moedas, eu fiz bobagem, eu entreguei uma pessoa inocente, mas ele não se arrependeu. Ele só sacou que pisou na bola. Mas se tivesse uma outra oportunidade, faria de novo. Essa é a diferença. Isso acontece aqui também. Caramba, é verdade, está certo. Fala Deus, fala Senhor. Eu estou ouvindo e tal, mas fica nisso. Aí quando alguém é chamado, quando a gente faz apelo para entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, quer dizer, não dá para mim ainda, não estou preparado. E a mesma coisa que o doente falar para o médico: quando eu sarar, eu vou me consultar. Esse rolo que você se meteu, essa vida sem Deus que você tem, essas complicações que você se envolveu, vou te dar um conselho: pega tudo isso, esse rolo todo, entrega na mão dele, e ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai trazer uma vida nova, algo novo, uma paz que você nunca sentiu, uma experiência que você nunca teve. Mas ele não te impõe, ele te chama. Que naquele dia que ele vai chamar para o julgamento final, a Bíblia fala isso. Tem um grupo que ele vai dizer: pô, caramba, vocês foram firmes, vocês se entregaram a mim, vocês me aceitaram como Salvador, vocês lutaram, foi difícil, vocês foram perseguidos, vocês foram vistos como pessoas de segunda categoria, vocês me honraram, vocês me defenderam, vocês me proclamaram: vinde bendito dos meu Pai, para o gozo eterno. Mas a Bíblia diz que tem outro grupo que vai chegar lá. E aí, mestre? Estava na quarta-feira da vitória, lá na catedral. Eu vi. E eu vi também que quando foi chamado o apelo para entregar a sua vida para mim, você não quis. Não, mas eu até fiz a corrente da família também, estava numa célula. Eu vi na célula, você só comia bolacha, não levava nenhuma. Você não ajudava em nada. Teve a campanha das casas, você podia comprar um tijolo, você não se envolveu com nada. Você estava lá, mas nunca me quis. Você estava lá e nunca se rendeu, nunca se entregou. E o pastor de lá nunca te ofereceu uma religião. Ele sempre foi claro: não estou te propondo religião. Religião, dependendo dela, até prejudica, até piora a vida da pessoa. Quando você vê alguém religioso, e tem alguns aqui, que são estranhos, são quase que ETs espirituais, pessoal esquisito, essa turma não se converteu a Cristo não, essa turma abraçou uma religião que não é a nossa.
A nossa é Jesus Cristo. Só Ele salva, só Ele transforma, só Ele cura, só Ele muda a vida da gente. Só que ele perdeu a chance dele, Judas, porque ele confundiu. Ele achava o seguinte: eu vou devolver as 30 moedas de prata e está tudo certo. Limpei minha barra. Era remorso. Se ele tivesse feito isso, ido até Jesus e confessar o seu pecado, ele seria salvo. Em quarto lugar, aqui é forte demais. Diga comigo: Judas perdeu a chance de experimentar a graça. Para quem não sabe o que é a graça, é presente. No verso 50, no capítulo 26, deixa eu dar o contexto disso. Judas pega a grana, arma com os soldados romanos, com os religiosos. Olha, eu sei onde ele está, eu sei o lugar que ele vai se reunir nessa madrugada, eu vou levar vocês até lá. E ele criou uma senha, como estava escuro. Olha, aquele a quem eu beijar é o Cristo. Era a senha para os soldados romanos agarrarem o mestre. Aí acontece isso no verso 50. Aí Judas chega e Jesus o abraça e diz: amigo, para que você veio aqui? Aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Ele teve a chance. Jesus sabia que ele era o traidor, mas Jesus deu a chance para ele. Cara, ainda há tempo. Meu amigo, por que você está fazendo isso comigo? Eu só fiz o bem por você. Você está me trocando, está me vendendo, mas eu estou aqui, você é meu amigo. E Judas não aceita esse caminho da graça, do perdão imerecido. Graça é o perdão imerecido. Eu não mereço o perdão de Deus, você não merece. Ninguém aqui merece. Quem aqui antes de vir para a igreja estava pensando em vir para a igreja? Não estava. Foi Jesus que foi atrás de você. Jesus que planejou te atrair para esse lugar. Na sua agenda não tinha espaço para Ele. Na sua agenda não tinha tempo para ler a Bíblia. Na sua agenda não tinha tempo de oração. Você tinha a sua religião, mas a sua vida era desconectada de Deus. Até que, diga, até que Ele planejou te pegar. Ele planejou te salvar. Ele planejou em se revelar o Deus que Ele é para você. Você o achava que Ele era o cara lá de cima. Lembra que você falava isso? O cara lá de cima. Alguns aqui achavam que Jesus era o quebra-galho de final de semana, de festa religiosa. Você só se conectava com Ele em festa religiosa. Alguns aqui se conectavam com Ele apenas no dia do aperreio, como diz o paraense. Meu Deus do céu, meu Senhor! E você não tinha tempo para Ele. Ele planejou revelar a você que Ele não é o cara lá de cima, que Ele não é a divindade do dia do aperreio, que Ele não é o Deus das festas religiosas. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele é o seu Pai, o meu Pai. E Ele foi até nós, planejou, nos atraiu. Sua alma desabrochou, sua mente desatou, e você entendeu que Jesus é o Salvador da humanidade. Mas tem gente que não aproveita isso, como Judas. Teve a chance, amigo. O mestre lhe ofereceu o presente até o último instante, mas Judas não quis. Esse presente está disponível para você hoje à noite. O presente da salvação.
quer salvar a sua alma. Um dia você vai morrer. Você tem certeza para onde vai? Você vai? Não, pastor, se for num dia legal, que eu tiver ajudado um pobre, quem sabe, isso aí é religião, irmãos. Ninguém vai ser salvo porque merece. Porque um dia a gente acerta, um dia a gente erra. Um dia você dá uma ajuda para um cara no sinal de trânsito. Outro dia você está aborrecido, nervoso. Você trata mal. Isso é prova que você e eu somos pecadores. Se somos pecadores, apesar de algumas virtudes nossas, nós precisamos de um Salvador. A religião não vai te salvar. Os dogmas não vão salvar você. Festas religiosas não vão salvar você. Quem vai salvar você é o Salvador. E esse Salvador se chama Jesus de Nazaré. Digam amém, digam glória a Deus. Aleluia. Em último lugar, Judas perdeu a maior oportunidade da vida, porque sua vida terminou em tragédia, porque não confiou no perdão de Deus. O verso 5 diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O desespero, sentimento de culpa, foi tão terrível na vida desse rapaz, que ele tirou a sua própria vida. Muita gente faz isso, que sua mente está tomada pelos erros cometidos durante toda a tua vida. Tem gente aqui que, se lembrar de um erro que cometeu grave no passado, isso mexe com você, com o seu sono, com a sua alma, com o seu bem-estar, com o seu apetite. Quando você lembra, caramba, o que eu fui fazer? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga amém, de todo o pecado. É isso que Ele quer. Ele quer perdoar você. Quando a gente chama para aceitar Jesus, irmãos, é dizendo: olha, cara, Ele quer te perdoar. Ele quer se revelar a você como Pai. Sua relação com Ele é toda errada. Ele quer te mostrar que Ele é teu Pai. Ele vai perdoar você. Você sabia, e eu encerro aqui, que tem gente, aliás, que as pessoas vão para o inferno não pelos erros que cometeram. Ninguém vai para o inferno pelos erros que cometeram. As pessoas vão para o inferno pelo perdão que não se entregou ao Senhor. Você não aceitou o perdão de Deus. É o caso de um homem conhecido numa cidade, um cara gente boa, só que ele cometeu um crime, foi preso. Naquela época o prefeito da cidade mandava em tudo. Aí falou com um pastor, bolaram um plano. A multidão foi falar com o prefeito: solta o cara é gente boa, cometeu um erro e tal, solta ele. E a pena era morte de forca. Aí o prefeito se vestiu de sacerdote e levou para a prisão o documento para soltar esse rapaz. O documento dizia: olha, você vai ser solto. Aí ele botou dentro de uma Bíblia, se vestiu de sacerdote e foi lá soltar o cara. Quando o cara viu aquele sacerdote com Bíblia na mão, começou a blasfemar contra ele, contra a fé, contra Cristo, e foi, ofendeu: vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui. O homem foi embora, não teve alternativa. Chegou o dia da sua morte, ele ficou sabendo que dentro daquela Bíblia que ele rejeitou estava
o seu alvará de soltura. E isso fez com que ele pedisse a palavra no dia da sua morte, na hora de ser enforcado. Ele pegou a palavra e disse: olha, gente, eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão, o perdão que eu rejeitei. Não importa o que você fez de errado. Não importa o que você fez até aqui com a sua vida. O Deus a quem eu estou te falando é um Deus que te ama, que perdoa os nossos pecados, não joga na nossa cara. Mas o que define a salvação é se você quer aceitar o seu alvará de soltura, se você quer receber o perdão, se você quer Jesus para a sua vida, se você quer andar com Ele. Tem muita gente que quer andar com Jesus no céu quando morrer, mas não tem fé, coragem, nem disposição para andar com Jesus na terra. Mas quem não anda com Jesus na terra, não vai andar com Ele no céu. Por isso é necessário um posicionamento, uma decisão, uma exposição. Eu vou chamar agora para aceitar Jesus, e você pode me perguntar, mas eu tenho que ir lá na frente? Rapaz, é uma questão de expor. Quando Ele morreu por ti, Ele não morreu atrás de uma pedra, intocado numa floresta. Ele morreu numa cruz, num lugar estratégico da cidade, conhecido para todo mundo ver. Ele não teve vergonha de morrer por você. Como é que você vai ter vergonha de aceitá-lo como Salvador? É por isso que a Bíblia diz, Jesus falou: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, não vem me enganar não, é contra mim. O que Ele quer de você é que você declare: eu quero Jesus na minha vida. Amém, irmão?